Vou ler todos os livros do Stephen King e fazer vídeo com resenha. Começando por Carrie. Esse é o primeiro vídeo, esse é o projeto. Gostaram? Aqui não tem enrolação. O querido do Stephen King tem mais de 70 livros e muitos deles aí têm a duração de uma bíblia. Mas eu quero ler. Peguei esse desafio pra mim. Vou conseguir? Você vai ter que me acompanhar, vai ter que se inscrever nesse canal, que eu posso jogar várias fake news e outras verdadeiras também. Mas o fato é que hoje a gente vai falar sobre o livro que basicamente criou a carreira do Stephen King e de quebra ainda ajudou a redefinir o horror moderno. É uma história de bullying, de vingança, sobretudo é uma história de corpo, de religião, de violência de gênero, de culpa coletiva. E o que acontece quando uma comunidade inteira se organiza, conscientemente ou não, para destruir uma garota, simplesmente porque ela é diferente. Pois você veja bem, o romance de estreia do Stephen King, publicado em 1974, já trazia tudo isso. A sinopse desse livro, basicamente, traz a história do livro toda, né? Carrie White é uma adolescente tímida e solitária que é humilhada todos os dias pelos colegas de escola e também oprimida por uma mãe fanática religiosa. A coisa se complica quando a Carrie descobre que ela tem poderes telecinéticos, ou seja, ela tem a capacidade de mover objetos com a mente. O ápice da história é o baile de formatura, né, da escola, onde uma humilhação pública e brutal vai levar ela a usar os seus poderes. E as consequências disso serão devastadoras. Bom, o Stephen King, apesar da fama, né, das vendas, ou justamente por causa da fama e das vendas, nem sempre ele é reconhecido ali como o cânone, né, pela academia, pelos barões da alta literatura. Mas para entender a força desse livro e do autor, a gente precisa olhar não só para a história da Carrie White, como também para a história de como esse livro nasceu. E aí já começa o horror. Portanto, venha comigo. Olá, meu nome é Rodrigo de Lorenzi. Se é a primeira vez que você tá aqui, seja muito bem-vindo. Eu falo de livros, séries e filmes desde 2018, sempre com uma tacinha de vinho. Ó, tá aqui a minha taça. Por isso que me chamam de o Moço do Vinho, e esse é o canal do Moço do Vinho. Eu gosto de falar sobre tudo isso tomando o meu vinhozinho. E eu sempre explico isso no começo dos vídeos, porque tem muita gente nova chegando aqui. E conforme as pessoas vão chegando, elas estranham que eu tô segurando um vinho. Algumas pessoas são até grosseiras. Elas falam, você é idiota porque tá segurando um vinho? Pois esse é um modo como eu faço vídeo. Então eu já vou pedindo pra você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Pega a sua taça de qualquer bebida, pode até ser de água, mas vem brindar comigo. E também, se você gostar desse vídeo, você pode dar o seu hype. O hype é uma ferramenta nova do YouTube aí que ajuda pequenos canais como o meu. Com o seu hype, o YouTube entrega esse vídeo a mais pessoas e a nossa comunidade aumenta. Então, se você gosta de Stephen King, fica aqui, que o meu projeto de vida é ler todos os livros dele. E o homem tá vivo ainda, então vão ser muitos livros. E geralmente, quando eu me comprometo com um projeto, eu vou até o fim, hein? Então já fica aqui o meu agradecimento se você se inscrever nesse canal e se você der o seu hype. Bom, esse livro aqui nunca tá na lista dos grandes romances do King, né? Talvez por ser o primeiro, né? Por ele estar ainda ali ajustando a voz narrativa. Eu, como li pouco do King, eu acho que eu li uns 4 livros dele, basicamente os clássicos, né? It, O Iluminado, O Cemitério, e eu também li Doutor Sono, que é a continuação do Iluminado. Mas como eu li pouco, eu não sei dizer se essa afirmação aí de que Carrie é um livro mediano na bibliografia dele é real. O que eu posso dizer é que ele é um livro extremamente violento. E o que eu acho mais interessante aí nesse autor é como ele disseca o ser humano para mostrar que a gente pode ser absolutamente horrível, a caçamba do lixo. Então eu gostei bastante de como ele conduz aí essa narrativa. E eu não tô falando somente da história, né, mas da forma como ele faz isso, como ele conta, da forma como ele escreve. E é basicamente interrompendo frases e parágrafos de propósito ali para simular o pensamento que invade outro pensamento do personagem. Ele usa isso também para mostrar uma mudança ali brusca de sensação, né, para acelerar a ação. Tudo isso parece uma forma aí de tornar a narração mais íntima e psicológica pra gente. Quando a Carrie saiu em 74, muita gente se surpreendeu aí que um horror tão sangrento, horrível, viesse de um autor estreante. Algumas resenhas na época destacaram que o livro era repulsivo e fascinante ao mesmo tempo. E também que era impossível de largar, e de fato é. Com o tempo, o livro aí virou um clássico. Ele aparece em listas de melhores romances de horror e também melhores livros sobre bullying. É lido também como uma crítica ao bullying, ao fanatismo religioso e ao sexismo. E obviamente, como você deve saber, virou referência aí direta e indireta para inúmeros filmes, séries, novelas e livros aí sobre garotas monstruosas, vingança na escola. Claro que nem todo mundo compra tudo isso. Tem leitor que diz aí que o bullying é muito exagerado, né, que chega a comprometer a verossimilhança. Essa pessoa aí deve ter, o ensino médio dela deve ter sido ótimo, porque o meu tem algumas críticas também que discutem o olhar do King, né, sobre as mulheres, se ele é misógino ou se ele só expõe a misoginia da sociedade. Alguns trabalhos também apontam que ele recorre a certos estereótipos femininos ali. Enquanto
enquanto outros mostram como a Carrie abriu espaço para debates feministas, especialmente sobre corpo, pureza, histeria, ali, o monstruoso feminino. Ou seja, o livro não é unanimidade, mas justamente por ser desconfortável aí, ele continua rendendo, né, discussões meio século depois. Mas bora lá, anos 70, Stephen King era um professor de inglês ferrado de grana ali, junto com a Tabitha King, que é a esposa dele, até hoje, e os 2 filhos pequenos. O dinheiro vinha da escrita, né, principalmente de contos publicados ali em revistas masculinas, ou seja, ele já escrevia, mas não fazia muito sucesso. Ele tirava ali uma graninha, né, dos textos que ele publicava, mas não dava pra viver com isso. Ele mesmo conta que quando os filhos precisavam de remédio ali, a Tabitha dizia: anda logo, Steve, pensa num monstro. Ou seja, o horror já tava pagando os boletos dele. Por isso que ele pensou uma coisa tão horrorosa. A ideia de Carrie veio de 2 fontes bem específicas que ele menciona em entrevistas e na introdução de edições do livro. Nessa aqui da Suma das Letras, que faz parte da biblioteca Stephen King, vai trazer essa introdução dele. Ele diz que a ideia veio primeiro de um artigo da revista Life que sugeria que alguns fenômenos de poltergeist poderiam estar ligados a adolescentes perturbadas, especialmente em meninas ali no início da puberdade, como se houvesse uma força enorme ali dentro delas, acessível só nessa fase. A ideia também veio por causa de 2 garotas reais que ele conheceu e aqui ele chama de Tina White e Sandra Irving. Uma menina pobre, sempre com a mesma roupa, que era alvo de chacota ali o tempo todo, e a outra era criada por uma mãe religiosa de forma obsessiva e que sofria ataques epiléticos. Ambas aí tiveram vidas infelizes e morreram cedo, uma por suicídio, a outra por um ataque. Olha a desgraceira. Então o King começou a escrever a história e aí logo ele travou. Ele mesmo admite que tinha medo de 2 coisas: do mundo das garotas, né, que ele não conhecia muito bem, e do nível de crueldade que ele teria que retratar. E de fato, esse livro é extremamente cruel. Resultado, ele escreveu as primeiras páginas, não gostou, ficou inseguro e jogou tudo no lixo. E aí entra Tabitha King. Foi ela que tirou as folhas do lixo, leu, viu o valor ali e falou: não joga isso fora não, continua. A dedicatória aqui desse livro, inclusive, é pra ela, aqui ó: este é para Tab, que me meteu nessa encrenca e depois me livrou dela. Ou seja, um livro sobre uma adolescente cuja experiência é constantemente calada, quase foi calada pelo próprio autor, e foi resgatado aí por uma mulher. Olha só que bonito. Mas se você quiser ir além, dá pra pensar a Carrie também dentro do contexto dos anos 70 nos Estados Unidos. O livro saiu em 74, pouco depois da decisão de Roe versus Wade nos Estados Unidos em 1973. E também no meio ali da segunda onda feminista. Só pra contextualizar aí, Roe versus Wade foi uma decisão histórica da Suprema Corte dos Estados Unidos de 1973. Foi aí que eles reconheceram o direito constitucional ao aborto em todo o país. A Suprema Corte aí decidiu por 7 votos a 2 que o direito ao aborto fazia parte do direito à privacidade protegido pela 14ª emenda da Constituição. Mas é importante lembrar que, em 2022, agora no caso Dobbs versus Jackson Women Health Organization, a Suprema Corte derrubou aí o Roe versus Wade, dizendo que a Constituição não garante o direito ao aborto. A partir daí, cada estado passou a poder proibir ou restringir o aborto como quiser, o que gerou aí um cenário bastante complicado nos Estados Unidos. Pois bem, eu tô dizendo tudo isso porque anos 70 é um momento em que o corpo da mulher, a sexualidade, o controle sobre a reprodução e o medo social disso tudo estavam em pauta. E aí vem um livro de horror sobre menstruação, fanatismo religioso, culpa, violência contra adolescentes. Aí você já sente o impacto. Uma coisa que diferencia Carrie de muito horror comum aí é a forma como a história é contada. Não é só um narrador contando, né, era uma vez uma menina com poderes. O livro é construído como se fosse um dossiê, né, um arquivo ali montado depois da tragédia. E aí o King vai estruturar vários tipos de documentos fictícios aqui. Temos aqui recortes de jornal, então a história já abre com um artigo de um jornal local sobre uma chuva de pedras misteriosa aí caindo na casa dos White. Isso quando a Carrie ainda era bem pequena. Tem trechos de livros acadêmicos, né, como A Explosão Sombria, que é um estudo pseudocientífico sobre o caso da Carrie. A gente vai ter também aqui memórias de sobreviventes, né, especialmente o livro da Sue Snell, meu nome é Susan Snell, que é uma personagem do livro. A gente vai ter documentos oficiais também, né, depoimentos diante da Comissão White, que foi criada para investigar o que aconteceu na noite do baile, e também fragmentos íntimos, né, tipo pichações aí, Carrie White come merda. Eles tratavam a Carrie assim, que é uma beleza. Bom, isso faz 3 coisas importantes aqui no livro, né,
dá verossemelhança pra narrativa, né? Então parece um caso real estudado ali por especialistas que estão comentando pela imprensa, estão dissecando ali por uma comissão parlamentar. O sobrenatural também é jogado dentro de um mundo extremamente burocrático, né? Isso vai criar um suspense ali ao contrário, né? Desde o começo você sabe que uma catástrofe aconteceu, você sabe que tem uma menina com poderes telecinéticos por aí. A pergunta não é o que vai acontecer, mas como exatamente esse desastre aconteceu. Também vai apresentar ali versões conflitantes da Carrie, né? Então, pra ciência, ela é um caso de estudo. Pra mídia, ela é um espetáculo sensacionalista. Pra Sue, né, aquela menina, ela é culpa e remorso. E pra cidade ali, ela é uma espécie de monstro. E pra gente, leitor, ela é tudo isso ao mesmo tempo, né? E aí, também, nenhuma dessas coisas dá conta dela por completo, de explicar quem é a Carrie. Eu estou do lado de Carrie. Eu aí, pode contar comigo. O livro tem uma estrutura híbrida, assim. Ele é meio epistolar, meio relatório oficial. Isso é um dos elementos que faz o livro parecer, ao mesmo tempo, muito moderno e muito estranho. Vamos organizar aqui a história em 3 grandes partes, do jeito que o próprio livro faz. E aqui eu aviso que vamos começar a ter spoilers, né? Eu acho difícil você não saber a história da Carrie. Mas se você nunca leu Carrie e ainda quer ler e não gosta de spoiler, fica aqui o meu agradecimento a você que ficou nesse vídeo até agora. E nos vemos de novo quando você terminar a leitura. Mas bora lá pra você que não se importa com spoiler ou que já leu o livro. Bom, na primeira parte do livro a gente vê a Carrie como o alvo preferido da escola. Ela é a escolhida pra ser humilhada, escorraçada, né? Talvez porque chutar cachorro morto ali seja mais fácil, né? Vai humilhar outro pra quê? Ela já é o saco de pancada. Não é um bullying também ocasional, né? É um esporte ali que eles fazem. Vamos acabar com essa menina. Quem participa ali do esporte vai ganhar pontos na hierarquia da escola, né? Essa coisa esquisita do ensino médio americano. O ápice dessa primeira parte aqui já é a cena do vestiário, né? A Carrie vai ter a primeira menstruação dela. Ela não faz ideia do que tá acontecendo porque a mãe, por fanatismo religioso, nunca explicou nada disso pra ela. Então ela acha que ela tá morrendo. E aí o livro já começa com essa cacetada. As meninas lideradas pela escrotíssima Chris Hargensen, elas vão reagir ao fato, né, de que a Carrie menstruou jogando absorvente em cima dela. Não só jogando absorventes, como jogando absorvente e gritando coisas assim, enfia uma rolha. E aí é um trauma duplo pra ela, né? O trauma físico, né, do corpo sangrando ali, e o trauma social dela ser ridicularizada por todo mundo. Juro, eu contando já me dá um ódio. É também o momento ali em que o poder telecinético dela começa a dar sinais, né, com mais força. Ainda bem, que aí ela acabe com todo mundo. Se a gente olha pelos olhos da crítica feminista, né, como alguns artigos fazem, a cena do vestiário é um momento em que o corpo feminino se torna abjeto, né, algo que provoca ali horror, nojo, repulsa. O sangue menstrual, que deveria ser visto ali como um processo biológico normal, natural, vai virar motivo de punição, de riso, de sadismo. E aí a Carrie tá no olho desse furacão. Na segunda parte do livro, a gente vai ter planos caminhando ali em paralelo, né? Primeiro, o plano de redenção da Sue Snell. A Sue Snell é uma das meninas que tava ali no vestiário e também riu, né, da Carrie ali no banheiro, mas ela ria com uma culpa. Ela se sente mal por ter sido uma pessoa podre, mas ao mesmo tempo ela sentiu um prazer ali. Mas o fato é que ela quer fazer alguma coisa boa. Então ela convence o namorado, o Tommy Ross, a convidar a Carrie pro baile da escola. Em paralelo a isso, a gente vai ter também o plano de vingança da Chris Hargensen, essa escrota. A desgraçada da Chris, ela é punida por causa do negócio do vestiário. Ela então se recusa a cumprir a detenção e ela vai ser banida do baile. Aí, ferida no orgulho, né, ela decide que todo mundo vai pagar por isso, principalmente a Carrie. Então ela vai manipular o namorado ali, o Billy Nolan, e daí lá ele vai chamar uns amigos, eles vão matar porcos numa fazenda e vão colocar o sangue desses porcos num balde. Eu tô falando que esse livro é de uma violência. Enquanto isso, a Carrie vive talvez a primeira experiência minimamente feliz da vida dela. Ela costura o próprio vestido, ela sente ali pela primeira vez que alguém pode gostar dela. Ela tem um gostinho ali de aceitação. Só que tudo isso tá acontecendo em meio ao controle ali da mãe pavorosa, né, que ela tem em casa ali. Então vamos falar mais dela no vídeo. Mas essa mãe não só bate nela, né? Ela tranca a menina ali num espaço pequeno, ela manda o menino ficar orando, ela fala umas coisas bizarras. Bom, no baile, ela e o Tommy são eleitos rei e rainha do baile. E aí é a cena clássica, né, que já foi replicada aí 40 milhões de vezes. É chocolate com pimenta com a Ana Francisca lá com a tinta na cabeça. Na hora exata em que a Carrie tá lá no centro, né, embaixo dos holofotes, os baldes caem, né, os baldes de sangue de porco. Mesmo já sabendo essa cena, lendo isso aqui, dá um ódio. E aí esse é um momento que tudo explode, né? Diva.
Achei diva. Explode mesmo, explode a cabeça. Eu queria que explodisse a cabeça. E tem um detalhe cruel, tá? O sangue de porco não é escolhido ali por acaso, né? Eles escolhem só pra depois eles gritarem lá. Sangue de porca pra uma porca. Isso aí é o ápice da desumanização. Coitada da Carrie. Sangue de porco repete ali simbolicamente o sangue menstrual da cena do vestiário. É o trauma, novamente, como espetáculo público da Carrie. Só que o que realmente destrói a Carrie não é o sangue. É a sensação de que todo mundo tá rindo dela de novo. A chance dela ser aceita, né, acabou sendo aí a maior das pegadinhas. E aí, a partir daqui, a narrativa é só apocalipse. Graças a Deus, que eu não aguentava mais essa menina ser humilhada. Aí a Carrie vai trancar as portas do ginásio, né, com o poder da mente. Ela vai acionar os sprinklers, né, ela vai manipular os cabos de energia, vai provocar choque, queda, incêndio. Que delícia. Aí acabou. Ninguém ajudou essa menina a vida inteira? Tá aí, ó. Lamento, queridos. Bom, depois ela sai caminhando pela cidade, malucona, feliz pela libertação, pela vingança. E aí ela abre hidrante, explode bomba de gasolina, derruba fio, aí é tagadagadagadagada. A cidade pega fogo inteira, explode. E ao mesmo tempo que isso é horrível, né, o livro faz questão de lembrar. Essa violência não veio do nada. Ela é resposta de uma sequência de violências aí que antecederam tudo isso. Alguns críticos modernos vão ler a Carrie como uma metáfora do massacre escolar. Uma jovem isolada, sem rede de apoio, vítima de bullying constante, um dia explode e arrasta todo mundo junto. Obviamente que essa leitura aí é mais séria, né, mais pesada. O Stephen King, inclusive, depois ele vai fazer um livro sobre um massacre escolar, né, que hoje em dia não é mais impresso a pedido dele mesmo. Porém, leremos aqui no canal. É um livro muito difícil de achar, mas eu lerei. Mas dá pra entender por que ele não quer mais que seja impresso, né, porque ele poderia incentivar, glamorizar pessoas que fazem esses atentados nos colégios. O livro foi escrito bem antes dessa imagem, né, cristalizar aí na cultura americana, mas hoje é quase impossível você não fazer esse paralelo. Por isso que agora vamos aprofundar 3 temas centrais desse livro aqui que eu não poderia deixar de falar: religião, corpo e bullying. Temos aí a Margaret White, né, a mãe da Carrie, né, que é a figura mais assustadora do livro. Não tem Carrie, não tem telecinese, não tem nada dela. Não pelo poder sobrenatural ali, mas pela convicção que ela tem de algumas coisas. Ela vai misturar ali, né, uma leitura fundamentalista e distorcida do cristianismo, né? Ela tem nojo do corpo, nojo da sexualidade. Artigos recentes sobre o livro, inclusive, apontam como a mãe é usada para encarnar essa visão que iguala feminilidade e pecado, especialmente em relação à menstruação e ao sexo. Quando a Carrie menstrua e volta pra casa, né, em pânico, a mãe não vai acolhê-la. Ela vai acusar, vai dizer que o sangue é sinal de impureza, né, de pecado, que a filha atraiu isso. A resposta é violência física e psicológica. E aí vem a ferramenta favorita dela, né, que é o famoso armário de oração. Um espaço ali claustrofóbico, onde a Carrie ficava trancada por horas, vendo imagens de condenação eterna. Então era o Cristo crucificado, Cristo sofrendo. Enfim, tortura ali com verniz religioso. E no confronto final, a mãe vai revelar ali o que tá por trás desse fanatismo, né? E aqui eu acho que a gente tem algo problemático do King, tá? Porque, aparentemente, o marido a estuprou, né? O pai da Carrie. E ela sente uma certa culpa por ter sentido prazer sexual nisso. Pra ela, o pecado maior não é ter sido forçada, mas ter gostado. O Stephen King, ele tem umas decisões narrativas ali um pouco esquisitas. O final de It, a Coisa, também é bastante estranho. Mas, enfim, ela vai projetar essa culpa na filha e vai transformar a Carrie no alvo, né, do ódio, que na verdade é o ódio contra ela mesma. Claro que a gente pode hoje problematizar essa escolha narrativa do King, mas é o que está aqui nesse livro. E o mais cruel é que por baixo de todo esse fanatismo existe um certo afeto ali da mãe, né, que acredita que está salvando a filha. E é isso que torna tudo ainda mais perturbador aqui. A telecinese na Carrie é um poder super específico ali. Ele é despertado quando a menina chega à puberdade, né? Ao sangue, à raiva. Vários artigos acadêmicos vão ler isso aí pela lente de teóricas como a Julia Kristeva, que fala do abjeto. Aquilo que a sociedade rejeita porque rompe fronteiras ali, especialmente do corpo, né? Coisas como sangue, secreções, restos. No livro, o sangue menstrual da Carrie é exatamente isso. Pra mãe é um sinal de maldição, para as colegas ali é motivo de riso,
preciso, e para a sociedade é algo que deve ser escondido, né? Não é para ser falado. O corpo feminino vai se tornar um problema a ser controlado. A telecinese seria a metáfora aí para força interna que ninguém quer encarar. Eu sei que basicamente todos os livros do Stephen King trabalham com isso, né? Com metáfora, ele usa o sobrenatural para falar disso, né? Dessa coisa extremamente humana. Bom, se o corpo da Carrie é demonizado, o poder que nasce desse corpo, né? O poder de mover coisas, de causar incêndios, de fechar portas, tudo vem como uma espécie de vingança do próprio corpo contra esse mundo aí. Tem quem leia Carrie também pela lente do monstruoso feminino. A ideia de que na cultura o corpo da mulher é constantemente associado ao monstro, né? Ao perigo, ao caos. Principalmente quando ligado à reprodução, né? A menstruação e sexualidade. E aí tem um detalhe, a arma que os agressores escolhem aí pra humilhá-la, né, no baile, é o sangue. Eles tentam reafirmar o lugar dela como porca suja ridícula. Só que simbolicamente é como se eles estivessem ali alimentando o mesmo poder que vai destruí-los. Você humilha alguém exatamente como o elemento que ativa o poder dessa pessoa. Uma coisa que esse livro faz muito bem é desmontar a fantasia do vilão único. Não foi a Chris lá, a menina que criou a Carrie, o monstro, né? Não foi a mãe sozinha, não foi a escola isolada. Foi todo mundo, em algumas camadas. A mãe construiu ali o isolamento, a culpa, o medo do corpo. A escola ignora, né? Erra o nome da menina ali, trata como irrelevante. Que ódio, que eu fiquei já no início desse livro. As colegas vão usar a Carrie como válvula de escape, né? Como o alvo preferido. A Sue, a menina lá que depois sente remorso, ela participa mesmo se considerando uma boa pessoa, só depois ela se sente culpada. A direção da escola é mais rápida em punir a Chris, lá, a menina, por desafiar a autoridade, do que tentar encarar ali o ambiente, né, escolar, tentar melhorar aquele clima. O resultado é um monstro social aí de muitas mãos. E aí o livro acerta muito ao mostrar o bullying, né? O bullying mesmo, esse assédio, ele é algo sistêmico, não é? Ele não acontece de vez em quando. E isso continua relevante, inclusive, como alerta nos dias de hoje. O bullying, além de acontecer na escola, hoje em dia, acontece nas redes sociais. De qualquer forma, quando a Carrie explode, né, não é uma adolescente malvada surtando do nada. É a consequência extrema de um ambiente inteiro que falhou com ela. Vamos então olhar aqui rapidamente para os 4 grandes personagens, né? A gente já falou um pouco deles, mas vamos lá, um pouquinho. Temos a Chris Hargensen. Ela não é complexa não, tá? É por isso que ela é perturbadora. Ela é rica, popular, ela é acostumada a vencer e ela tem ódio. Quando ela é punida ali pela escola, o pai, que é advogado, vai tentar usar essa autoridade, né, do prestígio aí para intimidar o diretor, só que não vai dar certo. Privada dessa via aí de poder, ela vai partir para outra, né, que é a violência. E aí a gente vai ter o plano com o sangue de porco, né, que vai exigir organização, sangue frio, capacidade de manipular o namorado. Ela é o rosto ali da crueldade inconsequente de quem nunca ouviu a palavra não. Temos a Sue Snell, né, talvez a personagem moralmente mais interessante aqui nesse livro. Ela participa do bullying no vestiário, ela sente a excitação ali do grupo, o prazer em humilhar, e depois, quando a adrenalina baixa, vem a culpa. O plano de pedir pro Tommy, né, levar a Carrie ao baile é bonito, mas também é problemático. Ela tá fazendo isso pela Carrie ou por ela mesma, pra se sentir melhor? Claro que é pra se sentir melhor. Ela é aquela pessoa boazinha, que se vê, né, como correta, ela tá tão galera, mas ela participa de crueldades ali por pressão social, né, e depois ela tenta reparar de alguma forma. No final, quando ela encontra a Carrie morrendo, há um momento ali de comunhão telepática, né? A Carrie percebe que de fato a Sue não queria humilhá-la no baile. É como se ela concedesse ali a Sue um perdão parcial, mas a marca ali vai permanecer, né? Porque a Sue vai sentir o próprio sangue descendo pelas coxas. Ela sobrevive, mas ela não vai sair ilesa. Temos também a Margaret, né? A mãe. Meu Deus, a gente já falou dela, mas vale pontuar que a Margaret é o ponto de origem da vergonha da Carrie em relação ao próprio corpo. E aí tem algo muito interessante aqui. Alguns pesquisadores vão ver a relação das duas ali como um microcosmo da forma como sociedades patriarcais usam mulheres mais velhas para policiar e punir mulheres mais jovens. Mães que internalizam ali o discurso e passam adiante, transformando a casa em uma extensão da opressão social. No fim, a decisão da Carrie de parar o coração da própria mãe ali no final, ao mesmo tempo é um ato de libertação e uma tragédia absoluta. Ela vai matar ali a mãe e ao mesmo tempo vai matar a única pessoa com quem ela tinha um vínculo familiar. E por fim temos a grande vítima, que é a Carrie. Ao longo do livro a gente vê ela tentando existir ali de alguma forma, uma forma mínima, sendo esmagada em casa, fora de casa, experimentando ali uma fagulha de alegria no baile, né, e tendo isso arrancado com muita crueldade. Aqui mora um dos pontos críticos do livro.
ela se torna uma assassina em massa e o King não desculpa exatamente isso. A destruição é brutal, mas ao mesmo tempo o livro nunca deixa ali de lembrar que ela é resultado de um acúmulo de violência. Ela não nasce monstro, ela é feita. E o último pensamento dela aqui no livro não é de vingança, não. A coitada da Carrie é quase uma criança pedindo desculpa, né? Ela tá com medo, ela tá confusa. Ela vai morrer aqui como aquilo que ela sempre foi, né? Uma menina assustada. Bom, depois da destruição da cidade ali, das 409 mortes, ela barbarizou. Depois dos depoimentos e relatórios, o livro não vai terminar dizendo não, e nunca mais isso aconteceu. Ele termina com uma carta de uma mulher chamada Amelia, falando da sobrinha Annie, lá no Tennessee. Uma garotinha com um talento estranho, né? Bolinhas de gude ali que se movem sozinhas, né? Risadinhas, uma sensação de ameaça no ar. E o livro deixa no ar aí que a tal teoria do gene recessivo da telecinese pode ser real. Ou seja, Carrie White não é uma aberração única, ela é a primeira manifestação visível de que algo vai se repetir. E aqui o King mostra um entendimento muito fino de como funciona o horror. O medo não tá ali só no que aconteceu, mas na possibilidade de que aquilo volte a acontecer. Talvez em outro lugar, com outra menina, em outra escola. E aí, no fim das contas aqui desse livro, a Carrie é sobre como o corpo feminino é usado como campo de batalha moral. Como a religião pode ser distorcida a ponto de virar uma arma de tortura. Como o bullying não é só a criança sendo criança, né? É um sistema ali que escolhe alvos. E como uma comunidade inteira pode fabricar um monstro e depois vai falar aí, ai nossa, sociedade doente. Bom, quase 50 anos depois aqui, o livro continua soando atual, né? Porque a gente continua falando de meninas crescendo com vergonha do próprio corpo. Tem adolescentes destruídos aí por bullying, tem crises de violência em escola. Isso aí é uma sociedade que adora apontar, né? Os monstros. Ah, aquele ali é um monstro, mas nem sempre olha para a estrutura que produz esses monstros. Bom, se você leu Carrie, me conta aqui embaixo. Você sente mais empatia, mais horror, mais raiva ou é tudo isso junto? E se você ainda não leu, talvez essa seja a hora de você visitar esse clássico. Sabendo que por trás do sangue, do fogo, da explosão tem uma análise bem incômoda sobre o que a gente faz com quem é diferente. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo se você gostou, se inscrever nesse canal, compartilhar esse vídeo com todo mundo, deixa o seu hype. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Você que é fã de Stephen King, se você gostou da minha análise, se inscreve aqui no canal. Como disse, lerei todos os livros dele, hein? Então é isso, um brinde e até o próximo vídeo. E por favor, não jogue sangue de porco em ninguém no baile, pelo amor de Deus.